Olá, muito boa tarde, meu senhor, minha senhora, todos que estão acompanhando o programa Mercado Futuro. Vocês se lembram que todo o programa eu tenho dito que agora vocês assistem pela TV, pelo Facebook, depois vai para o YouTube, fica lá à disposição, e eu estou nas principais redes sociais. Você pode acompanhar tudo que eu tenho visto, comentado, falado, enfim, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Face, pelo LinkedIn, enfim. As principais redes que todo mundo usa hoje em dia tem lá o programa Mercado Futuro e os comentários que eu faço diariamente, praticamente diários, são diários, às vezes até mais de um por dia. Bem, eu tenho um amigo que às vezes chama a cidade de São Paulo, de onde eu falo com vocês, aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Ele chama a cidade de São Paulo de Hell City. A tradução livre aí seria cidade infernal, né? E no começo desta semana, São Paulo verdadeiramente virou uma Hell City. Ninguém conseguiu chegar em lugar nenhum. Não sei como é que eu consegui chegar no centro de São Paulo, porque choveu praticamente a noite toda e, óbvio, alagamentos pela cidade toda. E isso dificultou que as pessoas se locomovessem, porque aí parece que os trens param, enfim, tem uma série de... Além de que você não pode jogar o seu automóvel numa avenida alagada. Eu tenho às vezes a sensação que São Paulo virou uma cidade impermeável, que a água cai e não tem para onde ir, então sobe, né? Não é muito difícil de entender essas coisas. Além do que, desde que eu me conheço por gente, tem um trecho na Avenida Marginal do Tietê, mais propriamente para quem conhece São Paulo, na Ponte das Bandeiras, que a Marginal do Tietê ali, a pista, ela está construída abaixo do nível do rio. O rio está ali do lado. E a pista fica... Aqui está o rio e aqui está a pista. Então, é evidente, né? Se você faz uma avenida abaixo do nível do rio, qualquer subida da água do rio vai para a avenida, né? Aí depois inventaram, botaram bombas para puxar água, mas não adianta. A água, meu amigo, quando ela vem, ela vem. Nós tivemos exemplos recentes aí do estrago que faz um rompimento de uma barreira. No caso ali era de resíduos, né? Em Brumadinho, mas enfim. Ela leva o que tiver na frente, não tem. E o rio, sobre o rio, especialmente, tem um velho e bom ditado que diz o seguinte, que o rio atinge o seu objetivo porque ele aprende a desviar dos obstáculos. Então não adianta você aterrar, tirar o curso do rio, né, modificar, porque quando ele recebe uma carga de água, ele volta para onde ele originalmente usava o caminho para passar. Então, São Paulo verdadeiramente virou uma cidade infernal no começo desta semana, no dia 11, segunda-feira. Portanto, ninguém chega em lugar nenhum, é complicado. Bom, dito isto, falei das redes, não esqueça de dar um curtir ali, para eu ficar mais feliz, mais contente, né? Apesar de tanta água, e vamos aos assuntos do programa de hoje. Um dos assuntos que eu quero comentar com vocês é a respeito da soja e do milho, que são dois produtos super importantes na pauta brasileira, né, no agro brasileiro, e vocês já sabem os motivos. A soja, o Brasil tem sido o maior exportador mundial, além de ser o segundo, às vezes o primeiro produtor mundial, e o milho que tem adquirido cada vez uma importância maior, tanto no mercado interno, porque o Brasil é um grande produtor de proteínas animais, e as proteínas animais são feitas basicamente a partir do milho. Frangos, suínos,
eles basicamente comem a carne desses dois, da ave e do animal, ela é 60% é milho. Esses animais são alimentados com milho. Então, no mercado, como o Brasil é o quarto maior produtor de carne de suíno e o primeiro, provavelmente, se eu não estou enganado, em carne de frango, para o mercado interno, o milho tem uma importância espetacular. Com relação ao mercado externo, que o Brasil hoje é um grande exportador de milho, o que acontece? Qual é o mapa do milho, da produção de milho no mundo? Primeiro e líder absoluto produtor de milho são os Estados Unidos. Eles produzem aí quase 400 milhões de toneladas. É uma coisa absurda de tanto milho que eles produzem. Até porque eles também têm muito suíno, têm muita ave e por aí vai. Mas eles são os grandes fornecedores mundiais, para quem precisa comprar, desse cereal. E depois dos Estados Unidos, o segundo maior produtor é a China, que passa aí de 130, 140 milhões de toneladas de milho. Estados Unidos quase 400, a China 140. Mas a China, além de produzir muito, ela consome muito mais do que isso. Então, ela sempre tem que apelar para o mercado internacional, Brasil inclusive. E o terceiro grande produtor mundial de milho atualmente é o Brasil. Por quê? Porque os produtores têm usado uma tecnologia cada dia mais avançada e tem aumentado a produtividade enormemente nas lavouras. Lembrando ainda que quem planta soja, planta milho. Para quem já se esqueceu, existe uma prática agrícola conhecida como rotação de culturas, que de tempos em tempos você precisa dar uma pausa na soja e plantar o milho por problemas sanitários mesmo, para evitar que a praga já se sinta ali em casa, sabe como é que é? Então tem que fazer essa famosa rotação. E o Brasil, nos últimos tempos, tem sido o grande fornecedor de milho para o mercado mundial, depois dos Estados Unidos. O Brasil já chegou a exportar 35 milhões de toneladas de milho, o que não é pouco. Bem, a conclusão sobre o que vai acontecer com a soja e o milho virá no segundo bloco. Agora vamos a um pequeno intervalo e eu volto já já. Até já. Bem, vocês assistem o programa Mercado Futuro. Para você que chegou agora, no primeiro bloco, eu falava sobre o mercado de soja e de milho. Voltei agora para dizer o seguinte. Nós passamos alguns anos aí que os produtores de soja e de milho ainda continuam tendo bastante motivos para sorrir. Mas os de soja, as cotações do produto, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, tiveram uma redução. Isso porque, entre outras coisas, pela briga ali, pela guerra comercial China e Estados Unidos, mais verdadeiramente Estados Unidos e China, os norte-americanos venderam menos soja, eles estão com soja estocada, safras cheias, tanto aqui quanto lá, aqui com alguns problemas, mas nada muito sério. E o fato é que aquela euforia que a soja provocou nos últimos tempos tende a terminar. E se você acompanha, como eu, as cotações na Bolsa de Chicago, você vai ver que está longe o tempo do bushel, né, da soja. O bushel da soja, que é negociado lá em Chicago, é negociado em bushel e não em sacas. O bushel da soja está longe daquelas cotações de 15 dólares por bushel, 14 dólares por bushel. Peguei aqui para mostrar para vocês. De março, são os contratos negociados em Chicago. Chicago Board of Trade. Um bushel de soja equivale a 27.216 quilos. Quase meia saca brasileira, que são 60 quilos. Né? Vocês veem que o bushel lá em Chicago, de março deste ano a março do ano que vem, ele está bem aquém das cotações que eu falei para vocês aqui, de 15 dólares, 14 dólares por bushel. Só para vocês terem uma ideia, este mês, um mês em curso, março, em Chicago, a soja é cotada a 8 dólares e 83.
maio 8,96, julho 9,10, agosto 9,16, setembro 9,21, novembro 9 dólares e 30 por bushel, janeiro de 2020 9 dólares e 40 e março 9 dólares e 47. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquela euforia que os produtores viveram nos últimos 3, 4 anos aí, agora acabou, pelo menos temporariamente, até o mercado se mudar os fundamentos se alterarem. O fato é que a soja, para quem quiser comprar, os chineses continuam com um apetite gigantesco, porque eles precisam, e parece, nas últimas informações aí, que essa guerra do seu Donald Trump contra a China não é uma guerra, assim, uma guerrona, é uma guerrinha. Há a possibilidade, pelo que eu tenho conversado e lido aí, que haja assim, já tem uma certa trégua nesse negócio. E é por um motivo muito simples. Ambos os países precisam um do outro. China e Estados Unidos são as maiores economias do mundo. Então, acho que essa guerra vai ficar um pouco na vontade. Aliás, a propósito do Sr. Trump, presidente dos Estados Unidos, outro dia eu estava ouvindo um negócio curioso. Diz que ele já tem que se preparar agora se quiser se reeleger, né? O segundo mandato, que muitos presidentes americanos concorrem e conseguem, né? O Barack Obama teve, George W. Bush teve, por aí vai. E dos grandes projetos, das grandes promessas que o senhor Donald Trump prometeu, o tal muro entre Estados Unidos e México e outras coisas internas, reforma de impostos, etc, etc, parece que ele não foi muito feliz, que ele não conseguiu realizar muita coisa. Então, penso que eu estava lendo uns jornais aí, acho que foi o Economist, ele vai ter sérias dificuldades se quiser se reeleger. Mas vamos ver o que rola, isso é um outro assunto. Eu estava falando da questão da soja. Para terminar o negócio da soja, no mercado interno, eu tenho umas cotações aqui para vocês. Porto de Paranaguá, a soja continua, é basicamente um preço estável. Ela já esteve acima disso, mas também não caiu muito. Até porque a soja brasileira, para embarcar em Paranaguá, estava com um prêmio muito bom. Quer dizer, era Chicago mais um prêmio. Chegou a ser muito, muito interessante. Última cotação que eu tenho para a soja em Paranaguá é R$ 78,50. Ponta Grossa, no mesmo estado, Paraná, R$ 75,50. Vamos pegar no Rio Grande do Sul, R$ 78,50. Vamos para o Centro-Oeste, Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do Brasil. Rondonópolis, R$ 68,50. Primavera do Leste, 66. Canarana, 62. Sorriso, 62,550, perdão. Lucas do Rio Verde, 61. Campo Novo dos Parecis, 62. E Sapezal, 62,50. Praticamente os principais municípios produtores de soja no Mato Grosso. Campo Grande, a saca é negociada a 67. Pegar um exemplo aqui em São Paulo, o Porto de Santos vale 79, a maior cotação. Vamos pegar ali Balsas, no Maranhão, 67, que faz parte do Matopiba, ou Matopibá, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Luiz Eduardo, 68,50. Ela não caiu muito, mas não vejo também nenhuma possibilidade de grandes altas aí no curto espaço de tempo. Agora nós temos que ver a evolução dessas encrencas comerciais e como é que o Brasil vai se comportar. O novo governo, enfim, vai ter mais acordo bilateral, multilateral, enfim. Bem, a partir esta semana, hoje é 11, 12, a partir do final dessa semana, ou melhor dizendo, no domingo que vem, no dia 17, o presidente Jair Messias Bolsonaro e parte dos seus ministros, uma equipe lá dos seus ministros,
estarão em visita oficial aos Estados Unidos da América. No que nos diz respeito aqui, à questão do agronegócio, a ministra deputada pelo Mato Grosso do Sul, ministra da Agricultura e Abastecimento e Pecuária, a deputada Tereza Cristina, vai fazer parte dessa equipe. E uma missão que é esperada dela é uma missão, é quase tema para um filme de Hollywood, aquelas séries Missão Impossível. Uma das coisas que ela vai tentar destravar nos Estados Unidos é a questão do Brasil poder exportar carne in natura, carne bovina in natura para aquele país. Mas eu volto a falar disso no próximo bloco. Vamos ao intervalo, até já. Ok, Mercado Futuro é o nome do programa, eu estou de volta, esse é o último bloco. E no bloco anterior eu falava que a ministra da Agricultura, a deputada Tereza Cristina, estará nos Estados Unidos na próxima semana, com a missão impossível, na minha opinião, de destravar isso já é uma novela, é longa, está longa essa história. O Brasil exportar carne bovina para os Estados Unidos. Bem, está trancado, está complicado, e agora os americanos querem de novo vistoriar frigorífico. É um atoleiro, parece a BR-163, lá onde os caminhões, tinha 3.000 caminhões mais ou menos atolados lá por causa da chuva. Aliás, chuva já foi o tema do primeiro bloco desse programa. Bem, a ministra vai tentar conversar, mas os norte-americanos são grandes produtores também, e eles querem contrapartida, eles querem uma cota para vender trigo para o Brasil, 750 mil toneladas, eles querem vender carne bovina para o Brasil também. Enfim, o mercado internacional é assim, você tem que comprar e vender. Esse negócio de só vender e não comprar, isso não é mercado internacional. Não é assim que as coisas funcionam no mundo. Mesmo esse mundo que antes a moda era globalizar, agora é desglobalizar, mas enfim, no comércio é uma via de duas mãos. Você vende e compra. Nem que você venda a carne bovina e compra a carne bovina. A importância para o Brasil de vender carne para os Estados Unidos é uma coisa estratégica. Isso aí já, quando eu conversei aqui com o Jorge Camardelli, que é diretor executivo, presidente da Associação Brasileira dos Exportadores de Carne, dos grandes frigoríficos, JBS, Minerva e Marfrig, né? Grandes exportadores. E outros, mas esses são grandes exportadores. Acontece o seguinte, o boi, a vaca, ele tem 2 filé mignon, né? Tem 2 picanhas, mas o resto tem muito mais carne além disso, né? No boi. E no Brasil, por exemplo, come-se muito mais carne do chamado traseiro, filé mignon, coxa mole, enfim, essas carnes da parte traseira do boi, do que do dianteiro, a 100, estou citando um exemplo. E os norte-americanos, por que eles são um grande mercado? Porque eles são grandes consumidores de hambúrguer, né? Quem for para os Estados Unidos já sabe que, acho que não diria que é o principal prato deles, né? Como no Brasil falam que é feijoada, mas eles comem muito hambúrguer. E a carne de dianteiro, que para os frigoríficos sobra, né? Quer dizer, tem muito cliente para Northern Entrecote, filé mignon, essas carnes, né, de traseiro. E a carne de dianteiro, às vezes, sobra. Então, um bom mercado para o Brasil seria vender essa carne de dianteiro para os americanos, que fazem hambúrguer, vai moer, né? Além do que, isso palavras da ministra, e eu concordo com ela, com a ministra Tereza Cristina, não é uma questão de quantidade de vender para os Estados Unidos, ela tem razão. Ela chama de grife. Eu não sei se é grife, mas o que acontece é o seguinte, muitos países do mundo seguem as regras norte-americanas, criadas pelos norte-americanos, ou seja, se é bom para os Estados Unidos, também é bom para outros países. Tem gente que pensa dessa maneira. Então, para o Brasil, além de conseguir vender essa carne que aqui tem menos consumo, e lá ela será moída e virará hambúrguer, é um belo cartão de visita
você fala, eu vendo carne in natura para os Estados Unidos. Aí é capaz de abrir mercados sofisticados. No Japão eu acho difícil, mas tem outros países aí que não compram carne do Brasil, bovina, porque os americanos não compram. Então é mais ou menos esse o jogo. Bem, na semana houve alguns aumentos de arroba, o valor da arroba. Em Araçatuba, aqui em São Paulo, ela foi negociada a R$ 152,50. No Triângulo Mineiro, 145. Em Goiânia, Goiás, terra do confinamento, 143. Campo Grande, 140, arroba. Vamos lá, no Pará, em Marabá, 133. Então é isso. Em São Paulo deu uma pequena subida arroba do boi. Bem, com relação a dois produtos, depois eu falo se der tempo do milho, com relação ao mercado de algodão, o mercado está praticamente trabalhando da mão para a boca, muito devagar mesmo. Primeiro porque não está tendo grande demanda por fios e tecidos, quer dizer, esse mercado de roupa está patinando, está devagar. E segundo um corretor ouvido aqui, o mercado está negociando algodão dos tipos mais inferiores, não algodão fino. Diz ele que os algodões finos estão difíceis de se encontrar. O algodão de qualidade superior, por exemplo, ali perto de Santa Catarina e tal, no estado de Santa Catarina, é negociado por R$ 2,76 por libra-peso. Tá? E tem outros lugares que ele chega a 2,85, algodão de qualidade. Mas, de qualquer maneira, não tem disponibilidade e quando tem briga pelo preço. Né? Quer dizer, eu quero vender por um preço e você quer comprar por outro preço diferente do que eu gostaria de vender. O trigo também vai com uma comercialização em ritmo bastante lento no Paraná, no Centro-Oeste e Campos Gerais, por exemplo, os compradores estão oferecendo R$ 900 pela tonelada FOB, pelo tipo pão, né, o trigo para fazer pão. E no Rio Grande do Sul também, muito devagar o negócio. Trigo, então, sem grandes novidades. Um minuto não dá para eu falar muita coisa, mas só uns números do preço do milho. Então, São Paulo, o milho, a saca é cotada a R$ 42,50, Paranaguá, no Porto, R$ 39,50 e no Mato Grosso do Sul, em Dourados, R$ 32. E em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 28. Não tem mais tempo para falar de milho, o programa vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham se aproveitado e até amanhã que tem mais Mercado Futuro. Até lá.